Ela não sabia, mas um milionário doente a espiava da cobertura todas as noites. Preparem-se para uma história de amor que irá tocar seus corações e mostrar que o destino trabalha de formas misteriosas. Comente de onde você está acompanhando esta história e qual é o seu nome, para sabermos até onde esse vídeo chegou. Agora fiquem com o vídeo. O sol se punha lentamente sobre as colinas de Ouro Preto, tingindo os telhados coloniais com tons de laranja e vermelho. Naquele fim de tarde de outono, Belinda Fontoura, 28 anos, caminhava distraidamente pelas ruas de paralelepípedo, equilibrando uma caixa de madeira antiga e 3 sacolas de compras. Seus cabelos castanho-avermelhados dançavam ao vento, enquanto ela se apressava para chegar em casa, antes que a noite caísse completamente. A cidade histórica vibrava com seu charme secular. Turistas fotografavam as igrejas barrocas, enquanto artistas locais expunham suas obras nas praças. Belinda desviava habilmente dos grupos de visitantes, acenando ocasionalmente para comerciantes que já a reconheciam após seus 3 meses de retorno à cidade. O aroma de café recém-torrado e pão de queijo misturava-se ao cheiro de terra molhada. Havia chovido mais cedo e as pedras ainda guardavam a umidade, refletindo o céu avermelhado. Belinda era uma restauradora de instrumentos musicais históricos, formada pela prestigiosa Escola de Conservação de Veneza e recém-retornada ao Brasil depois de 5 anos na Europa. Havia escolhido Ouro Preto não apenas pela riqueza histórica que a cidade oferecia, mas também porque herdara da avó materna, Dona Eulália, uma pequena casa no centro histórico. A proximidade com antiquários e o comércio de peças antigas era perfeita para seu ofício. A casa de Dona Eulália ficava em uma ruela que desembocava na Praça Tiradentes. Era uma construção colonial de 2 andares, com paredes grossas de taipa de pilão, janelas de madeira entalhada e um pequeno jardim interno onde orquídeas cresciam em abundância. Belinda havia transformado a sala de jantar em um ateliê, aproveitando a iluminação natural que entrava pelas amplas janelas. Finalmente em casa, suspirou Belinda, empurrando a pesada porta de madeira com o ombro. Ao entrar, foi recebida pelo miado insistente de Paganini, o gato siamês que adotara em sua primeira semana na cidade. "Paciência, maestro!" riu ela, colocando as compras sobre a mesa da cozinha. "Você parece não entender que existem prioridades além da sua fome." O gato a encarou com seus olhos azuis penetrantes, como se compreendesse cada palavra. Desde que o resgatara, encharcado e faminto, durante uma tempestade, ele se tornara seu companheiro mais fiel nos longos dias de trabalho minucioso. O que Belinda não sabia é que todas as noites, da cobertura do único prédio moderno permitido na região histórica, o edifício Montserrat, uma polêmica construção de 6 andares autorizada ainda nos anos 1970, um par de olhos azuis acinzentados a observavam através de um telescópio astronômico. Estes olhos pertenciam a Heitor Lousada, 47 anos, um homem cuja fortuna fora conquistada no mercado de pedras semi-preciosas, com minas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. O rei das ametistas, como alguns o chamavam discretamente, era um homem recluso que raramente aparecia em público. Heitor cresceu entre pedras preciosas e livros antigos. Filho único de Arnaldo Lousada, um minerador visionário que transformara uma pequena operação familiar em um império, ele fora educado para assumir os negócios do pai desde cedo. Sua infância dividiu-se entre internatos na Suíça e temporadas nas propriedades da família espalhadas pelo Brasil. Não foi uma criança infeliz, longe disso, mas a solidão o acompanhava desde pequeno. "Senhor Lousada, seu jantar está servido", anunciou Darcy, seu mordomo e assistente pessoal há mais de 2 décadas. "Obrigado, Darcy. Deixe na mesa lateral."
Quero observar as estrelas mais um pouco, respondeu Heitor, sem desviar o olho do telescópio. As estrelas? Ou a senhorita do ateliê? Perguntou Darcy com a familiaridade que apenas um funcionário de longa data poderia ter. Heitor sorriu, sem se ofender. Ela está restaurando um bandolim napolitano hoje. Olhe como seus movimentos são precisos, como se pudesse ouvir a música que um dia existiu naquele instrumento. Darcy observou seu patrão com um misto de preocupação e compaixão. O senhor deveria conhecê-la pessoalmente, em vez de admirá-la à distância. E dizer o quê, Darcy? Olá, sou o homem que a observa todas as noites como um voyeur patético. Heitor afastou-se do telescópio, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Além disso, você sabe que meu tempo é limitado. Poucos sabiam que por trás do império de pedras preciosas e investimentos bem-sucedidos, Heitor escondia um segredo devastador. Sofria de uma doença degenerativa rara chamada Síndrome de Wolfram, que gradualmente afetava sua visão, audição e mobilidade. Os médicos haviam lhe dado um prognóstico de no máximo 5 anos de vida plena antes que as limitações se tornassem severas. Ele escondia sua condição não por vergonha, mas por não desejar a piedade alheia. O diagnóstico viera 7 anos antes, após uma série de episódios de visão turva e perda de equilíbrio durante uma expedição em Serra Pelada. A princípio, os médicos suspeitaram de sequelas de malária, mas exames mais detalhados em Boston revelaram a verdade cruel. Ele carregava a mesma mutação genética que levara seu tio materno, Augusto, a uma morte precoce após anos de degeneração. Os últimos relatórios da clínica em Zurique chegaram, comentou Darcy, colocando uma pasta na mesa. Dr. Weintraub sugeriu uma nova combinação de medicamentos, que apenas retardará o inevitável, completou Heitor, afastando-se finalmente do telescópio. A bengala de ébano com cabo de prata, presente de seu pai, era agora sua companheira constante, ainda que tentasse disfarçar sua dependência dela em público. Vamos jantar, Darcy. Amanhã tenho videoconferência com os investidores da Austrália. Em sua casa, completamente alheia à observação, Belinda preparava um chá de camomila enquanto examinava o bandolim que restaurava. Era uma peça do final do século XVIII, com marchetaria em madrepérola e ébano, que um colecionador de Mariana lhe confiara. O instrumento chegara a ela com 2 cordas partidas, verniz trincado e um problema estrutural sério no braço. Você já deve ter testemunhado tantas histórias, murmurou ela para o instrumento, passando as pontas dos dedos por suas curvas desgastadas. Essa era uma peculiaridade sua. Falava com os instrumentos enquanto trabalhava, como se pudesse estabelecer com eles uma comunicação íntima. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do telefone, sua mãe, ligando de Porto Alegre. Mãe, estou bem. Sim. Não, não estou me sentindo sozinha. Sim, tenho clientes. Não, ainda não fui apresentada a nenhum rapaz decente da cidade, respondeu Belinda, revirando os olhos diante da preocupação materna com seu estado civil. Aos 28 anos, sendo filha única, a pressão para se estabelecer aumentava a cada telefonema. Após desligar, Belinda voltou ao bandolim, mas seus pensamentos vagavam. Havia momentos em que a solidão pesava. Seus amigos mais próximos estavam espalhados pelo mundo. Colegas de Veneza que agora trabalhavam em museus e ateliês na Europa. Sua vida social em Ouro Preto limitava-se a conversas ocasionais com outros comerciantes e com Padre Joaquim, um entusiasta de música antiga que frequentemente visitava seu ateliê. Amanhã é dia de feira, lembrou a si mesma enquanto se preparava para dormir. A feira de antiguidades, que acontecia mensalmente na Praça Tiradentes, era sua melhor oportunidade para encontrar peças interessantes e fazer contatos. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca.
Belinda vestiu-se com cuidado. Calça de alfaiataria marrom clara, camisa de linho bege e um chale colorido que comprara em Burano, na Itália. Seus cabelos foram presos em um coque despretensioso, alguns fios soltos emoldurando seu rosto de traços delicados. A feira já estava movimentada quando chegou. Dezenas de barracas ocupavam a praça, oferecendo de tudo, desde móveis coloniais autênticos até bugigangas sem valor histórico algum, mas com apelo decorativo para turistas. Belinda movimentava-se com desenvoltura entre os vendedores, muitos dos quais já a conheciam e separavam itens que poderiam interessá-la. Dona Belinda! Chamou seu Inácio, um senhor de quase 80 anos que comercializava instrumentos antigos. Tenho algo especial hoje. Com mãos calejadas pelo trabalho de uma vida, ele desembrulhou um empoeirado estojo de couro. O coração de Belinda acelerou ao ver o conteúdo. Um velho violino italiano com sinais claros de danos, mas com características que sugeriam ser obra de um grande mestre. Encontrei num espólio em Diamantina, explicou seu Inácio. A família nem sabia o que tinha nas mãos. Posso? Perguntou Belinda, e ao receber o assentimento, ergueu cuidadosamente o instrumento. A madeira estava ressecada, havia rachaduras profundas e o verniz quase desaparecera, mas algo na curvatura do tampo e na escultura da voluta a intrigou. Quanto está pedindo? Enquanto negociavam, Belinda não notou o homem alto, de terno discreto, que se aproximara da barraca. Foi apenas quando seu Inácio olhou por cima de seu ombro com expressão de surpresa que ela se virou. Senhor Lousada, que honra vê-lo por aqui, cumprimentou o velho comerciante com deferência incomum. Belinda encontrou-se diante de um homem imponente, não tanto pela altura, embora fosse bem alto, mas pela presença. Cabelos negros com fios prateados nas têmporas, rosto anguloso com olhos de um azul acinzentado penetrante e uma expressão séria que ainda assim emanava certa gentileza. Vestia-se com elegância discreta, um terno de linho cinza claro, camisa branca sem gravata e sapatos italianos que Belinda, acostumada aos detalhes, reconheceu como feitos sob medida. Seu Inácio, respondeu o homem com um aceno de cabeça. Sua voz era profunda e melodiosa, com uma dicção perfeita. Vejo que a senhorita está interessada nesse violino. Estávamos negociando, respondeu Belinda, intrigada com a interrupção. Perdoe-me pela intromissão. Sou Heitor Lousada. Apresentou-se ele, estendendo a mão. Belinda notou como ele se apoiava sutilmente em uma bengala elegante com seu braço esquerdo. E a senhorita é... O encontro entre os dois foi absolutamente acidental. Numa tarde chuvosa, Belinda estava no Café Sabores de Minas, apreciando um café com pão de queijo enquanto folheava um antigo livro sobre violinos barrocos. O local estava cheio e um homem bem vestido perguntou se poderia compartilhar a mesa. Claro, Belinda respondeu sem erguer os olhos do livro. Obrigado pela gentileza, disse Heitor, sentando-se cuidadosamente. Ele usava bengala, mas Belinda atribuiu isso a alguma lesão temporária. Foi apenas quando ele pediu um café que Belinda notou o sotaque peculiar, uma mistura de diferentes regiões do país, como alguém que viveu em muitos lugares. O senhor não é daqui, ela comentou, finalmente olhando para ele. E nem a senhorita, pelo menos não inteiramente. Ele respondeu com um sorriso discreto. Seu português tem uma suavidade veneziana. Belinda sorriu, surpresa com a observação precisa. 5 anos em Veneza deixam marcas até na forma de falar. Ela confirmou, fechando o livro. Sou Belinda Fontoura. Heitor Lousada. Ele respondeu, sem mencionar seu império ou fortuna. E o que a trouxe de volta ao Brasil, especificamente para Ouro Preto? Herança e história, respondeu ela, tomando um gole de café. Minha avó faleceu há 6 meses e deixou-me sua casa. Era restauradora como eu, mas de pinturas sacras.
Cresci passando férias aqui, aprendendo com ela a valorizar o artesanato histórico. Dona Eulália Fontoura? Perguntou Heitor, e algo em seu tom fez Belinda endireitar-se na cadeira. Sim, o senhor a conhecia? Um sorriso melancólico passou pelos lábios de Heitor. Muito bem. Ela restaurou várias pinturas para minha família e... Ele hesitou, como se escolhesse as palavras. Ela foi muito gentil comigo em tempos difíceis. Aquela conversa casual se estendeu por 2 horas. Belinda falou sobre sua paixão por restauração de instrumentos, sobre como cada violino antigo contava uma história através de suas cicatrizes e modificações ao longo dos séculos. Heitor a escutava com fascínio genuíno, fazendo perguntas que revelavam conhecimento sobre música clássica e luteria. O que mais me fascina é a assinatura sonora, explicava Belinda, animada com o interesse dele. Cada luthier deixa uma marca não apenas visual, mas na própria alma do som que o instrumento produz. Um Stradivarius tem uma clareza e projeção inconfundíveis, enquanto um Guarneri possui uma espécie de escuridão aveludada. Como conhecedores de vinho que identificam terroirs, comentou Heitor. Exatamente. É uma impressão digital sonora. Quando a chuva cessou, ele pediu licença para partir, mas não sem antes solicitar sua opinião profissional sobre um violino antigo que possuía. É um Guarneri del Gesù, ou ao menos foi vendido como tal. Sempre suspeitei que pudesse ser uma réplica do século XIX. Ele comentou casualmente, como se não estivesse falando de um instrumento que podia valer milhões. Os olhos de Belinda brilharam. Um Guarneri era o sonho de qualquer restauradora. Eu adoraria vê-lo, ela respondeu entusiasmada, entregando seu cartão profissional. Heitor examinou o cartão simples, mas elegante, impresso em papel texturizado. Atelier Fontoura, restauração de instrumentos históricos, leu em voz alta. Acredito que em breve entraremos em contato, senhorita Belinda. Ao se levantar, ele cambaleou levemente, apoiando-se na bengala. Belinda fez menção de ajudá-lo, mas ele ergueu a mão livre em um gesto educado, porém firme. Apenas uma velha lesão esportiva, explicou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Agradeço a companhia agradável e a conversa estimulante. Observando-o afastar-se, Belinda notou como ele caminhava com determinação, como se cada passo fosse uma pequena batalha que se recusava a perder. Naquela noite curiosa, ela pesquisou o nome de Heitor Lousada na internet. Os resultados a surpreenderam. Dezenas de artigos sobre o gênio discreto das pedras brasileiras, fotografias em eventos de alta sociedade, sempre meio escondido, nunca no centro das imagens, e reportagens sobre suas doações milionárias para pesquisas geológicas e preservação do patrimônio histórico. Então eu tomei café com um dos homens mais ricos do país, murmurou para si mesma, intrigada. E ele conhecia minha avó. 3 dias depois, um motorista particular apareceu no ateliê de Belinda com um estojo de violino, uma carta manuscrita e um convite formal para jantar. A carta explicava que o instrumento precisava de reparos e que Heitor confiava em sua expertise, baseado em sua formação internacional. O convite era para discutirem o trabalho em um jantar, no sábado, no restaurante panorâmico do único hotel 5 estrelas da cidade. A caligrafia na carta era elegante, porém ligeiramente trêmula, como se escrita por alguém que lutava para controlar a mão. Belinda passou os dedos pelo papel de alta qualidade, intrigada não apenas pelo convite, mas pela formalidade que contrastava com a conversa descontraída que haviam tido. Ao abrir o estojo, quase deixou escapar um grito de surpresa. Era inconfundivelmente um Guarneri. Não precisava de análises detalhadas para reconhecer o trabalho do mestre italiano. O violino estava em condições surpreendentemente boas para sua idade, com exceção de algumas rachaduras no tampo e problemas no cavalete.
O verniz, de um vermelho amarronzado profundo, tinha a pátina característica das obras do mestre de Cremona. Isso vale uma fortuna, sussurrou para Paganini, que observava curioso do parapeito da janela. Por que alguém confiaria uma peça assim a uma restauradora que mal conhece? Belinda hesitou. Havia algo misterioso naquele homem e na forma como aparecera em sua vida. Mas a oportunidade de trabalhar com um instrumento daquele calibre era irresistível para sua carreira. Após examinar o violino minuciosamente, percebeu que realmente se tratava de uma peça extraordinária, possivelmente autêntica, e aceitou o convite. No sábado, Belinda escolheu um vestido simples, mas elegante de seda verde escura, que realçava seus olhos cor de mel. Prendeu o cabelo em um coque baixo e usou apenas um par de brincos de prata antiga, presente de formatura de sua avó. Estava nervosa, não tanto pelo encontro com um homem rico e poderoso, mas pela responsabilidade de discutir a restauração de uma peça histórica tão valiosa. O restaurante do Grande Hotel Ouro ocupava o último andar do edifício com vista panorâmica para a cidade histórica. Quando chegou, foi imediatamente conduzida a uma mesa afastada, junto à janela, onde Heitor já a aguardava. Ele se levantou ao vê-la, com um movimento cuidadoso que tentava disfarçar o esforço envolvido. Vestia um terno azul escuro impecavelmente cortado sobre uma camisa azul clara, sem gravata, elegante sem ser formal demais. Senhorita Fontoura, obrigado por aceitar meu convite, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Um garçom materializado imediatamente serviu água gelada e apresentou a carta de vinhos. O violino é extraordinário, Belinda comentou após os primeiros momentos de conversa formal. Fiquei surpresa que o confiasse a mim sendo tão valioso. Heitor sorriu, um gesto que suavizou as linhas severas de seu rosto. Eulália sempre dizia que o verdadeiro valor de um instrumento está nas mãos de quem pode devolver-lhe a voz. Ela confiaria em você, então eu também confio. O jantar foi impecável. Heitor revelou-se um homem culto, com conhecimentos profundos sobre música clássica, arte e história. Falava com paixão sobre mineralogia e sobre como cada pedra preciosa tinha sua própria personalidade. Mencionou brevemente seus negócios, mas sem ostentação. O que chamou a atenção de Belinda foi como, ocasionalmente, ele parecia perder o equilíbrio ao levantar-se, ou como seus olhos às vezes pareciam perder o foco por um instante. Este vinho é magnífico, comentou Belinda após provar o Bordeaux que ele selecionara. O senhor tem um paladar refinado. Por favor, sem formalidades. Heitor é suficiente, ele respondeu. E quanto ao paladar, temo que seja uma das poucas coisas que ainda funcionam perfeitamente. Havia uma nota de auto-ironia em sua voz que a intrigou. Você mencionou que conheceu minha avó. Belinda retomou um assunto que a intrigava desde o primeiro encontro. Como exatamente vocês se conheceram? Heitor tomou um gole de vinho, como se ganhasse tempo para organizar as lembranças ou para selecionar quais compartilhar. Eu tinha 10 anos quando Eulália foi contratada para restaurar as pinturas sacras da capela da fazenda de minha família em Minas, começou ele. Era um garoto solitário, filho único de pais frequentemente ausentes. Eulália permitia que eu observasse seu trabalho e me explicava cada técnica, cada camada de tinta, cada decisão sobre o que preservar e o que reconstituir. Seus olhos adquiriram um brilho distante, como se pudesse ver aquelas cenas se desenrolando diante dele. Em pouco tempo eu aparecia todos os dias no pequeno estúdio temporário que montaram para ela. Meus pais interpretaram aquilo como um interesse precoce por arte, o que não deixava de ser verdade, e permitiram que eu passasse horas com ela. Isso explica seu conhecimento sobre conservação, observou Belinda. Ela me ensinou muito mais que técnicas de restauração,
continuou Heitor. Ensinou-me a enxergar histórias onde outros viam apenas objetos envelhecidos, a valorizar cicatrizes e imperfeições como parte essencial da identidade de uma obra. Isso soa exatamente como minha avó. Belinda sorriu emocionada. Ela costumava dizer que uma restauração perfeita é aquela que respeita o tempo, não a que o apaga. Exato, assentiu Heitor. Ela dizia isso enquanto trabalhava em um São Francisco do século XVII que tinha perdido um dedo. Se eu recriar esse dedo para parecer novo, estarei cometendo uma falsificação. Se o deixar como está, preservo sua história. Vadeto, quando o encontro terminou, Heitor pediu licença para ir embora mais cedo, alegando cansaço. O trabalho, às vezes, exige mais do que posso dar. Ele explicou com um sorriso enigmático. Sobre o Guarneri, tome o tempo que for necessário. Não tenho pressa. Posso perguntar como o obteve? Instrumentos assim raramente aparecem no mercado. Heitor hesitou brevemente. Foi um presente de um cliente grato a meu pai. O homem era descendente de italianos e estava à beira da falência. Meu pai comprou suas terras por um valor justo, quando ninguém mais queria arriscar. Em gratidão, ele nos presenteou com o violino, uma herança de família que remontava a um tetravô que fora músico em Turim. "E você toca?" perguntou Belinda, genuinamente curiosa. Um sorriso triste atravessou o rosto de Heitor. Tocava, não com grande talento, mas com dedicação. Agora, as mãos não obedecem como antes. Ele fez um gesto vago, como se dispensando o assunto. Mas quem sabe, após sua restauração... Ao se despedirem, Heitor segurou a mão de Belinda por um momento mais longo que o necessário. "Foi uma noite memorável", disse ele. "Eulália estaria orgulhosa da mulher que você se tornou." Belinda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não desagradável, mas inquietante. Como se aquele homem pudesse ver através dela, conhecê-la mais profundamente que um simples conhecido deveria. Na semana seguinte, Belinda imergiu no trabalho de restauração do violino. Era um exemplar raro, com detalhes que só um mestre luthier italiano poderia criar. Enquanto trabalhava, começou a notar pequenos presentes sendo entregues em sua porta. Livros raros sobre luteria, ferramentas especializadas importadas, até mesmo um conjunto de vernizes italianos que custavam uma fortuna. Os presentes vinham sempre com cartões discretos, assinados simplesmente HL, sem mensagens elaboradas. Não eram tentativas óbvias de impressioná-la, eram ferramentas que de fato facilitavam seu trabalho, escolhidas com conhecimento preciso do que ela poderia precisar. Numa tarde particularmente quente, enquanto substituía cuidadosamente uma das cordas do Guarneri, Belinda ouviu uma batida na porta. Era Padre Joaquim, seu amigo e cliente ocasional, parecendo inusualmente animado. "Belinda, você não vai acreditar", disse ele, após as saudações habituais. "O coral da Matriz vai receber um órgão barroco doado pela Fundação Lousada. Um instrumento fabricado em Portugal no século XVIII que estava em um mosteiro em Braga." "Fundação Lousada?" repetiu Belinda, erguendo uma sobrancelha. "Sim, a fundação particular do Heitor Lousada. Ele raramente aparece em público, mas é um benfeitor silencioso de várias instituições culturais. Dizem que ele tem uma coleção particular de instrumentos históricos que rivaliza com a do Museu da Música de Barcelona." Essa informação apenas aumentou a curiosidade de Belinda sobre Heitor. Por que um homem com tanto conhecimento e paixão por música vivia tão recluso? Por que confiaria um instrumento tão valioso a uma restauradora jovem e relativamente desconhecida no Brasil? Sem saber que Heitor a observava todas as noites, Belinda começou a sentir-se intrigada por aquele homem misterioso. Às vezes, trabalhando até tarde em seu ateliê, tinha a estranha sensação de estar sendo observada, mas atribuía isso à sugestão provocada pelos encontros recentes e pela descoberta da conexão com sua avó.
Durante o processo de restauração do violino, Belinda manteve um diário detalhado de cada etapa, fotografando o antes e depois de cada intervenção. Era uma prática profissional que sempre seguira, mas desta vez dedicou especial atenção aos detalhes, imaginando que Heitor, com seu conhecimento evidente sobre o tema, apreciaria o registro minucioso. Numa manhã de domingo, enquanto tomava café em sua varanda que dava para o jardim interno, Belinda foi surpreendida por uma ligação de Olívia Menescal, assistente pessoal de Heitor. Senhorita Fontoura, espero não estar incomodando tão cedo. A voz feminina do outro lado soava profissional, mas gentil. O Sr. Lousada gostaria de saber se pode visitar seu ateliê hoje à tarde. Ele está especialmente interessado em ver o progresso do violino, se não for inconveniente. Belinda hesitou. Seu ateliê era também sua casa, seu espaço privado. Mas a oportunidade de discutir o trabalho diretamente com o proprietário da peça era valiosa. Claro, será um prazer, respondeu finalmente. Que tal às 3? Ao desligar, Belinda olhou em volta, avaliando o estado da casa. Não era desleixada, mas seu espaço de trabalho tendia ao caos organizado. Ferramentas, livros de referência e materiais espalhados em padrões que faziam sentido apenas para ela. Passou as próximas horas arrumando o ateliê, não para impressionar, mas para que as etapas de restauração do Guarneri pudessem ser apresentadas de forma clara. Pontualmente às 3, uma batida discreta soou na porta. Heitor estava sozinho, sem assistentes ou motoristas, algo que surpreendeu Belinda. Vestia calças escuras e uma camisa de linho bege, menos formal que nos encontros anteriores. A bengala de ébano complementava o visual com um toque de elegância antiquada. Obrigado por me receber em um domingo, disse ele, entregando-lhe um pequeno embrulho. Era uma caixa de madeira entalhada, contendo chá verde japonês de altíssima qualidade. Pensei que combinaria com seu trabalho de precisão. É muito gentil, respondeu Belinda, genuinamente tocada pela escolha pensativa. Entre, por favor. Preparei o ateliê para lhe mostrar o processo. A tarde transcorreu de forma agradavelmente profissional. Belinda explicou cada etapa da restauração, desde a limpeza cuidadosa do verniz até a substituição de pequenas partes danificadas. Heitor fazia perguntas pertinentes, revelando um conhecimento técnico muito além do que seria esperado de um mero colecionador. Eu substituí o espelho do braço, explicava ela, mostrando a peça original que removera. Estava desgastado demais para ser recuperado. O novo foi feito com ébano envelhecido de um piano de 1890 que não podia mais ser restaurado. Reciclagem histórica, comentou Heitor, aprovando com um aceno, mantendo a coerência temporal da peça. Em dado momento, enquanto demonstrava como testava a vibração do tampo, Belinda notou que Heitor parecia lutar para focar a visão no ponto que ela indicava. Ele piscou várias vezes e inclinou-se mais para perto, como se compensasse uma dificuldade visual. Precisa de mais luz? Perguntou ela delicadamente. Não, está perfeitamente adequada. Ele respondeu rápido demais. Apenas um leve cansaço ocular. Após quase 2 horas de discussão técnica, Belinda ofereceu o chá que ele trouxera. Sentaram-se no pequeno jardim interno, onde o perfume das orquídeas criava uma atmosfera quase meditativa. Sua avó adorava este jardim, comentou Heitor, observando as flores. Dizia que as orquídeas a lembravam que mesmo as coisas mais delicadas podem ser incrivelmente resilientes. Você a visitava aqui? Perguntou Belinda, surpresa. Heitor tomou um gole de chá antes de responder. Nos últimos anos dela, sim. Mensalmente eu vinha para conversarmos sobre arte, música e vida. Eulália tinha uma sabedoria que não se encontra em livros. Ela nunca mencionou você, observou Belinda sem acusação na voz, apenas curiosidade. Pedi a ela que não o fizesse, respondeu Heitor com um sorriso melancólico.
Prefiro minha privacidade. A fama que acompanha a fortuna raramente traz coisas boas. Ele fez uma pausa, como se decidisse quanto revelar. Além disso, nossos encontros eram pessoais. Ela estava me ajudando a aceitar certas realidades difíceis. E que tipo de realidades? A pergunta escapou dos lábios de Belinda antes que pudesse contê-la. Heitor a estudou por um longo momento, como se avaliasse sua confiabilidade. Finalmente, colocou a xícara sobre a mesa e, em um gesto inesperado, estendeu sua mão direita. Ela tremia ligeiramente, num tremor fino, mas inegável. Estou morrendo, Belinda, disse ele com uma simplicidade que a chocou. Não de modo iminente ou dramático, mas gradualmente. Tenho síndrome de Wolfram, uma condição degenerativa rara. Eulália me ajudava a encontrar sentido nesse processo, a ver beleza mesmo diante da inevitabilidade da perda. O silêncio que seguiu foi profundo. Belinda observou aquele homem poderoso, agora vulnerável diante dela, e compreendeu muitas coisas. O uso da bengala, os momentos de desfoque visual, o tremor ocasional nas mãos, sua reclusão. Sinto muito, disse finalmente. Deve ser difícil. O mais difícil não é a perspectiva do fim, respondeu ele, retomando sua compostura. É o processo. Primeiro a visão periférica, depois a central. A audição começará a falhar em breve. Eventualmente, a coordenação motora se deteriora ao ponto da dependência completa. Ele sorriu, um gesto que parecia deslocado diante do tema. Por isso, o violino significa tanto. Quero ouvi-lo perfeitamente restaurado, enquanto ainda posso apreciar sua voz plenamente. Quando Heitor se preparava para partir, no final da tarde, algo mudou na dinâmica entre eles. Não era mais apenas uma relação profissional entre restauradora e cliente, nem a curiosidade inicial sobre a conexão com Eulália. Havia agora uma compreensão mais profunda, um vínculo forjado pela honestidade vulnerável. Espero não ter sobrecarregado você com minhas confidências, disse ele à porta. Não costumo falar sobre isso. Não sobrecarregou, Belinda assegurou. Minha avó costumava dizer que segredos compartilhados perdem parte de seu peso. Sábia como sempre, Eulália, sorriu Heitor. Então, num gesto inesperado, pegou a mão de Belinda e a levou aos lábios em um beijo suave e antiquado. Obrigado pela tarde extraordinária. Após a partida de Heitor, Belinda permaneceu por longo tempo na porta, observando a rua vazia, um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias em sua mente. A imagem do homem forte, mas vulnerável, rico, mas simples, arrogante em sua privacidade, mas humilde em sua fragilidade, criava um quebra-cabeças que ela não conseguia resolver. Nas semanas seguintes, a relação entre eles aprofundou-se através de encontros sempre relacionados ao violino, mas que inevitavelmente transbordavam para conversas mais pessoais. Heitor começou a compartilhar histórias de suas expedições em busca de pedras preciosas raras, as minas de opala na Austrália, os rubis em Mianmar, as esmeraldas colombianas. Belinda, por sua vez, contava sobre suas experiências em Veneza, sobre os instrumentos históricos que tocara nos museus europeus, sobre seus sonhos de abrir uma escola de restauração no Brasil. Você tem medo? Perguntou Belinda em uma tarde, enquanto caminhavam lentamente pelos jardins do Museu da Inconfidência. A pergunta não precisava de contexto. Ambos sabiam que ela se referia à sua doença, não da morte em si. Respondeu Heitor, após um momento de reflexão. Tenho medo da dependência, de me tornar um fardo, de perder a dignidade. Ele fez uma pausa, observando um grupo de crianças que passava correndo. E tenho medo do arrependimento, de chegar ao fim e perceber que vivi pela metade. O que você faria diferente, se pudesse? A pergunta era ousada, mas a intimidade entre eles havia crescido ao ponto de permitir tais investigações. Teria buscado mais beleza e menos sucesso, respondeu sem hesitar.
Teria confiado mais nas pessoas, permitido mais proximidade. Seus olhos encontraram os dela. Teria me apaixonado sem medo das consequências. O momento foi interrompido por um telefonema urgente para Heitor, algo relacionado a uma negociação internacional de sua empresa. Enquanto o observava afastar-se para atender a ligação, Belinda reconheceu em si mesma sentimentos conflitantes. Atração pelo homem complexo e fascinante, compaixão por sua situação e um medo instintivo de se envolver com alguém cuja saúde definhava progressivamente. Não seja covarde, repreendeu-se mentalmente. Você não é melhor que ele se teme o que pode perder antes mesmo de tê-lo. Após 3 semanas, o trabalho no violino estava completo. Belinda ligou para o número que Heitor havia deixado, mas foi informada por sua assistente que ele estava em tratamento médico em São Paulo e só retornaria em 10 dias. A assistente, Olívia Menescal, pediu que entregasse o instrumento na cobertura onde ele residia. É seguro? Perguntou Belinda, preocupada com a entrega de um item tão valioso sem a presença do proprietário. Absolutamente, garantiu Olívia. Tenho autorização para receber. Além disso, acrescentou com uma nota mais pessoal na voz, ele ficará feliz em saber que você o entregou pessoalmente. Fala muito de você. Esta última observação deixou Belinda intrigada durante todo o caminho até o edifício Montserrat. Nunca havia estado na residência de Heitor e sentia uma curiosidade natural sobre como seria o espaço privado daquele homem enigmático. Chegando ao edifício, Belinda foi recebida por um segurança discreto que a conduziu ao elevador privativo. A cobertura era impressionante, não pelo luxo ostensivo, mas pela elegância discreta e pela impressionante coleção de arte e instrumentos musicais. Através das amplas janelas que iam do chão ao teto, toda a cidade histórica se revelava em uma vista de tirar o fôlego. Enquanto aguardava por Olívia, que havia ido buscar os documentos de recebimento do instrumento, Belinda caminhou pela sala, admirando a coleção de arte. Havia pinturas de mestres brasileiros, como Portinari e Di Cavalcanti, mas também peças mais antigas, incluindo uma pequena tela que reconheceu como parte do acervo restaurado por sua avó. Foi então que notou, em um canto estratégico da varanda, um telescópio astronômico profissional, montado em um tripé sofisticado. A posição chamou sua atenção. Estava apontado não para o céu, mas diretamente para a direção de sua casa. Com o coração acelerado, aproximou-se do instrumento e espiou pela ocular. O telescópio estava perfeitamente focado em seu ateliê, oferecendo uma visão detalhada de sua mesa de trabalho. Inacreditável, não é? Disse uma voz familiar. Heitor estava parado na porta, visivelmente mais abatido que da última vez. Desse ângulo, pode-se ver até as Pleiades em noites claras. Belinda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O telescópio não estava apontado para o céu, mas para seu ateliê. Naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar. Os presentes misteriosos, o conhecimento detalhado sobre ela, o encontro casual. Há quanto tempo o senhor me observa? Perguntou diretamente, sua voz misturando indignação e medo. O rosto de Heitor empalideceu. Ele caminhou com dificuldade até uma poltrona e se sentou. 6 meses, confessou. Desde que você se mudou para a casa da sua avó. Isso é doentio, Belinda respondeu, recuando em direção à porta. Vou chamar a polícia. Por favor, Heitor pediu, sua voz tremendo ligeiramente. Deixe-me explicar. Depois, se ainda quiser chamar as autoridades, não vou impedi-la. Algo no tom dele, uma mistura de resignação e sinceridade, fez Belinda hesitar. Ela permaneceu perto da porta, mas assentiu para que continuasse. Sua avó, Dona Eulália, trabalhou para minha família por décadas. Foi ela quem me ensinou sobre música quando eu era criança.
O violino que você restaurou foi um presente dela para mim no meu 10º aniversário. Heitor fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Quando você se mudou para essa antiga casa dela, eu estava genuinamente curioso para conhecer a neta de quem ela tanto se orgulhava. O telescópio foi um erro, uma invasão imperdoável, reconheço. Isso não justifica. Belinda respondeu ainda chocada. Não justifica, ele concordou. Mas talvez explique por que, quando a vi pela primeira vez, trabalhando naquele ateliê improvisado, restaurando um bandolim com tanto cuidado, eu senti uma conexão, como se Eulália tivesse planejado tudo isso. Heitor levantou-se com dificuldade e caminhou até uma estante. De lá, retirou um velho álbum de fotografias que estendeu para Belinda. Olhe, pediu simplesmente. Com hesitação, ela abriu o álbum. Na primeira página, uma fotografia desbotada mostrava sua avó, muito mais jovem, ao lado de um menino de aproximadamente 10 anos, segurando um violino pequeno demais para suas mãos. Nas páginas seguintes, mais imagens de Eulália com o jovem Heitor, em diferentes idades, sempre cercados por instrumentos musicais, livros de arte ou minerais coloridos. Ela me salvou, disse Heitor, a voz embargada. Não apenas me ensinou sobre arte e música. Ela me deu uma razão para continuar quando minha mãe faleceu. Quando fui diagnosticado com a mesma doença que matou meu tio, foi Eulália quem me impediu de desistir. Ela nunca me contou sobre isso, murmurou Belinda, folheando as páginas que documentavam uma amizade de décadas. Pedi a ela que não contasse, não queria ser objeto de pena ou fofoca. E acho que ela respeitou isso até o fim. Heitor suspirou profundamente e, num gesto inesperado, ergueu a bengala e a deixou cair. Tentou levantar-se da poltrona, mas suas pernas falharam e ele precisou agarrar-se ao apoio para não cair. Tenho síndrome de Wolfram, revelou finalmente, embora já tivesse mencionado anteriormente. É uma doença degenerativa rara. Primeiro vai embora a visão, depois a audição, então o equilíbrio. Por isso o telescópio. Queria ver detalhes, cores, enquanto ainda posso. E quando a vi trabalhando, trazendo instrumentos mortos de volta à vida, sua voz falhou. Foi egoísmo meu. Queria estar perto de alguém que sabe como preservar beleza em coisas quebradas. O silêncio que se seguiu foi denso. Belinda observou aquele homem poderoso, reduzido a uma vulnerabilidade dolorosa. A raiva inicial lentamente deu lugar a uma complicada mistura de compaixão e cautela. Isso não torna aceitável o que fez, disse finalmente, mas seu tom havia suavizado. Você invadiu minha privacidade. Tem toda a razão, concordou ele, sem tentar justificar-se mais. E entendo se quiser reportar isso às autoridades. Belinda caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo. Precisava pensar com clareza, separar a indignação pela invasão de privacidade da compaixão que sentia por aquele homem fragilizado pela doença. Por que não simplesmente se apresentou? Por que não contou que conhecia minha avó desde o início? Heitor sorriu tristemente. Orgulho, suponho, e medo. Queria conhecer você como simplesmente Heitor, não como o pobre homem doente que sua avó ajudara, ou como o milionário excêntrico que todos veem. E o violino? Era realmente necessário restaurá-lo, ou foi apenas uma desculpa para me aproximar de você? As duas coisas, admitiu ele. O violino realmente precisava de restauração profissional, mas poderia ter enviado para especialistas em Milão ou Londres. Escolhi você porque... Ele hesitou, porque queria ver seu trabalho de perto. Queria descobrir se você tinha herdado não apenas o talento, mas a alma de Eulália. E? Perguntou Belinda, virando-se para encará-lo. Você tem a mesma luz nos olhos quando trabalha, a mesma reverência pelo que restaura, mas é sua própria pessoa, mais ousada talvez, menos paciente com convenções.
Belinda não pôde evitar um leve sorriso diante daquela análise perspicaz. Voltou a ficar séria rapidamente. Vou embora agora, ela disse finalmente. O violino está pronto. Deixei as instruções de cuidado com sua assistente. Compreendo, Heitor respondeu, sem tentar detê-la. Só peço que não julgue Olívia ou os demais funcionários. Ninguém sabia sobre o telescópio. Belinda saiu daquele apartamento com o coração em tumulto. Na recepção do edifício, encontrou Olívia, que parecia genuinamente surpresa ao vê-la partir tão abruptamente. Está tudo bem, senhorita Fontoura? Perguntou preocupada. Apenas cansada, respondeu Belinda, evitando elaborar. O senhor Lousada está lá em cima. Acho que ele precisa descansar. O violino está entregue. Ele não deveria estar aqui, murmurou Olívia, mais para si mesma que para Belinda. Os médicos recomendaram pelo menos uma semana de repouso após os exames. Aquela informação fez Belinda hesitar. Exames? Olívia pareceu avaliar o quanto deveria revelar. A doença está progredindo mais rápido que o esperado, disse finalmente. A visão do olho esquerdo está quase completamente comprometida e há novos sintomas neurológicos preocupantes. Entendo. Obrigada por me avisar. Nos dias seguintes, Belinda tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar em Heitor. Não como um milionário voyeur, mas como o homem que falava sobre pedras preciosas como se fossem seres vivos, que conhecia cada nota que um Guarneri podia produzir e que enfrentava uma sentença de progressivo isolamento devido à doença. Sua raiva pela invasão de privacidade permanecia, mas agora competia com outras emoções, compaixão, curiosidade e uma atração que não conseguia negar completamente, por mais inapropriada que parecesse diante das circunstâncias. Uma semana depois, Belinda encontrou uma caixa em sua porta. Dentro havia o telescópio astronômico e uma carta. Prezada senhorita Fontoura, este instrumento agora está onde deveria estar. Nas mãos de alguém que pode usá-lo para observar estrelas, não para invadir privacidades. Peço desculpas novamente pela minha conduta imperdoável. Como forma de reparação, também transferi para seu nome o apartamento onde mantenho meu ateliê de gemologia em Valparaíso, Chile. É um lugar onde costumo trabalhar quando preciso de inspiração, com vista para o oceano. Talvez lá você encontre paz para criar seu próprio ateliê internacional. Não é uma tentativa de comprar seu perdão, mas de garantir que meu erro não prejudique seu futuro profissional. A papelada está com minha advogada, doutora Yara Vasconcelos, com arrependimento sincero, Heitor Lousada. Belinda ficou atônita. Um apartamento em Valparaíso? Aquilo era absurdo. Ligou imediatamente para o número da advogada incluído na carta, determinada a recusar aquela compensação extravagante. A doutora Yara confirmou que tudo estava legítimo e acrescentou uma informação que Belinda desconhecia. Heitor havia partido para Nova York para um tratamento experimental e não tinha previsão de retorno ao Brasil. Ele insistiu muito que a transferência fosse irrevogável, explicou a advogada, uma mulher de voz calma e profissional. Disse que era uma forma de honrar uma promessa feita à senhora Eulália Fontoura. Que promessa? Perguntou Belinda cada vez mais confusa. Não tenho essa informação, senhorita. Apenas sei que o senhor Lousada foi bastante enfático quanto à importância desse ateliê para seu futuro profissional. Durante um mês, Belinda evitou tomar qualquer decisão sobre o apartamento em Valparaíso. Continuou trabalhando em seus projetos, mas algo havia mudado. Frequentemente se pegava olhando para o antigo prédio onde ficava a cobertura de Heitor, agora vazia e à venda, segundo informações que circulavam na cidade. Foi durante a restauração de um cravo português que Belinda encontrou, escondido no interior do instrumento, um antigo diário de sua avó. Entre as páginas amareladas, descobriu a verdade completa. Eulália não havia sido apenas funcionária da família Lousada. Ela fora tutora e amiga íntima de Heitor durante sua infância,
praticamente uma segunda mãe após o falecimento da mãe biológica dele. O pequeno Heitor tem olhos que enxergam além das aparências, escreveu Eulália em uma das entradas. Disse-me hoje que consegue ver a música dormindo nas pedras que seu pai coleciona. Temo pelo futuro deste menino sensível num mundo que só valorizará sua fortuna. Em outra entrada, anos depois, Heitor foi diagnosticado hoje. O mesmo mal que levou seu tio Augusto. Chorou em meus braços como quando tinha 10 anos. Como pode o destino ser tão cruel com alguém que só vê beleza ao seu redor? A última entrada era de apenas 2 anos atrás. Minha Belinda virá para Ouro Preto quando eu partir. Deixei instruções para que Heitor cuide dela à distância. Talvez seja egoísmo de uma velha moribunda, mas sempre soube que essas duas almas poderiam salvar uma a outra, se o destino permitisse. Belinda fechou o diário, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sua avó, sempre a romântica incorrigível, havia planejado tudo, ou pelo menos sonhado com isso. Mas a realidade havia tomado um rumo mais complicado. Naquela mesma noite, tomou uma decisão impulsiva. Ligou para Olívia. "Preciso falar com ele", disse sem preâmbulos. "É urgente." "Ele está em Nova York, senhorita", respondeu Olívia, hesitante. "E os médicos recomendaram repouso absoluto." "Por favor", insistiu Belinda. "Encontrei algo que ele precisaria ver. Algo de Eulália." Houve um longo silêncio na linha antes que Olívia respondesse. "Posso providenciar uma chamada de vídeo amanhã. É o máximo que posso fazer no momento." A chamada de vídeo foi agendada para as 9 da manhã seguinte. Belinda passou a noite relendo passagens do diário, processando décadas de uma amizade que nunca suspeitara existir entre sua avó e Heitor. Quando seu rosto apareceu na tela, Belinda mal conseguiu conter um sobressalto. Em apenas um mês, Heitor parecia ter envelhecido anos. Estava nitidamente mais magro, com olheiras profundas e uma palidez preocupante. O mais chocante, porém, era seu olho esquerdo. Antes de um azul acinzentado intenso, agora estava opaco, com uma mancha esbranquiçada na íris. "Belinda", ele disse, e sua voz parecia o único elemento que permanecia igual. "É uma surpresa agradável. Olívia mencionou que você encontrou algo importante." "Encontrei o diário da minha avó", respondeu ela diretamente, "e descobri muitas coisas que você optou por não me contar." Heitor ficou em silêncio por alguns instantes, seu rosto uma máscara impenetrável. "Entendo. E qual foi a conclusão a que chegou?" "Que minha avó era uma romântica incorrigível, que achava que podíamos salvar um ao outro, que você prometeu a ela cuidar de mim de alguma forma, e que sua maneira distorcida de cumprir essa promessa foi me espionar e depois tentar comprar meu perdão com um apartamento." Um sorriso triste apareceu no rosto dele. "Quando você coloca dessa forma, parece ainda pior do que foi." "Por que não me contou desde o início?" perguntou Belinda, sua voz mais magoada que acusadora. "Por que todas essas manipulações?" "Medo", admitiu ele simplesmente. "Medo de não estar à altura do que Eulália esperava de mim. Medo de que você me visse apenas como um velho doente, se apegando desesperadamente às últimas conexões com pessoas que realmente se importaram comigo." Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto cansado. "Principalmente, medo de me apaixonar por você e impor a você o fardo de assistir minha deterioração." A palavra apaixonar pairou entre eles como uma confissão inesperada. Belinda sentiu o coração acelerar, mas manteve o foco. "Você não tinha o direito de decidir por mim", respondeu firmemente, "nem de me observar sem meu conhecimento, independentemente das suas intenções." "Tem toda a razão", concordou ele. "Foi um erro imperdoável, nascido do desespero de alguém que está perdendo gradualmente tudo o que lhe permite conectar-se com o mundo." Ele ajustou a posição, parecendo desconfortável. "O tratamento aqui não está funcionando como esperávamos.
Estou retornando ao Brasil na próxima semana para avaliar outras opções. Entendo, disse Belinda, notando como ele habilmente desviara a conversa de sua confissão implícita. E o que acontece agora? Agora você vive sua vida, respondeu Heitor com uma calmaria forçada. O apartamento em Valparaíso é seu, independentemente do que decidir fazer. Era um desejo de Eulália que você tivesse oportunidade de expandir seu trabalho internacionalmente. E quanto a nós? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Heitor a estudou por um longo momento, seu olho ainda funcional, revelando uma intensidade que a câmera não conseguia diluir completamente. Não existe nós, Belinda. Não pode existir. Não seria justo com você. Não cabe a você decidir o que é justo para mim, rebateu ela com uma firmeza que a surpreendeu. Sou perfeitamente capaz de fazer minhas próprias escolhas. Mesmo quando são escolhas que inevitavelmente levarão à dor, especialmente nessas circunstâncias. Após dias de reflexão, Belinda decidiu aceitar o apartamento em Valparaíso, não como uma compensação, mas como uma oportunidade de expandir seu trabalho. Durante 6 meses, dividiu seu tempo entre Ouro Preto e a cidade chilena, estabelecendo contatos e trabalhando em instrumentos históricos dos 2 países. A vista do Pacífico das janelas do amplo ateliê lhe proporcionava uma serenidade inesperada, como se ali pudesse pensar com maior clareza sobre todos os eventos dos últimos meses. O ateliê em si era uma obra-prima de design minimalista, com espaços perfeitamente adaptados para trabalhos de precisão. Nas paredes, Belinda encontrou fotografias emolduradas de minerais raros, ametistas, águas marinhas, turmalinas, fotografados em tal ampliação que pareciam paisagens abstratas. Em um aparador discreto, encontrou um conjunto de ferramentas de lapidação que claramente haviam sido muito usadas. Este era o refúgio dele, pensou, imaginando Heitor trabalhando naquele mesmo espaço, cercado pela vista do oceano, polindo gemas com a mesma dedicação que ela dedicava aos instrumentos. Durante aqueles meses, não houve contato direto com Heitor. Através de notícias ocasionais, de conhecidos em comum ou breves atualizações de Olívia, com quem mantinha uma relação cordial à distância, sabia que ele havia retornado ao Brasil e vivia agora em uma propriedade rural próxima à Vinha del Mar, no Chile, coincidentemente a menos de 2 horas de Valparaíso. Foi em uma exposição de instrumentos restaurados em Santiago que Belinda reencontrou Olívia, a assistente de Heitor. Ele está aqui, disse Olívia, sem preâmbulos, após os cumprimentos iniciais. O tratamento em Nova York não funcionou. Está hospedado na casa de campo da família em Vinha del Mar. Pediu para não incomodá-la, mas achei que deveria saber. Como ele está? Belinda perguntou, surpresa com a intensidade de sua própria preocupação. Piorando mais rápido do que os médicos previram. A visão do olho esquerdo já se foi completamente. Ainda consegue andar, mas precisa de apoio constante. Olívia hesitou. Ele passa horas ouvindo o violino que você restaurou. Contratou um músico para tocar semanalmente. Olívia mordeu o lábio, como se considerasse se deveria dizer mais. Finalmente, acrescentou. Ele não sabe que estou aqui. Provavelmente ficaria furioso se soubesse que estou interferindo. Mas... Ela hesitou novamente. Em todos os anos que trabalho para ele, nunca o vi tão vivo quanto nos dias em que falava com você ou sobre você. Aquela notícia atingiu Belinda mais profundamente do que esperava. 3 dias depois, após muita reflexão, ela alugou um carro e dirigiu até Vinha del Mar. A propriedade dos Lousada era uma elegante construção em estilo colonial espanhol, cercada por vinhedos. Foi recebida por uma governanta que, após uma ligação telefônica, conduziu-a ao jardim interno.
O jardim era um oásis de tranquilidade, com uma fonte central marroquina e árvores frutíferas cuidadosamente podadas. Heitor estava sentado em uma cadeira de rodas, embora Olívia tivesse mencionado que ainda conseguia andar com assistência. Estava notavelmente mais magro e um de seus olhos tinha a íris opaca, sinal da cegueira progressiva. Ele virou a cabeça em sua direção antes mesmo que a governanta anunciasse sua presença, seu ouvido compensando a visão deficiente. Senhorita Fontoura, ele disse, fazendo menção de levantar-se. Por favor, fique sentado. Ela pediu, aproximando-se. E pode me chamar de Belinda. Olívia contou que você viria. Peço desculpas por ela ter interrompido sua exposição. Eu quis vir. Belinda respondeu sinceramente. Li o diário da minha avó. Heitor fechou os olhos por um momento, como se absorvesse um impacto. Eulália era uma mulher extraordinária, disse finalmente. Mas temo que ela tenha romantizado nossa situação. Ela escreveu que você via música nas pedras, Belinda comentou, sentando-se no banco próximo a ele. Um sorriso iluminou o rosto cansado de Heitor. Ainda vejo. Ouvia, antes da visão começar a falhar. Cada gema tem sua própria melodia. Ametistas são noturnos de Chopin. Esmeraldas são prelúdios de Debussy. E diamantes? Silêncio perfeito, a nota mais pura que existe. Belinda não pôde evitar sorrir diante daquela resposta poética. Havia naquele homem uma sensibilidade extraordinária que contrastava com a imagem do empresário poderoso. Por que está aqui, Belinda? Perguntou Heitor suavemente, depois de um momento de silêncio confortável. Certamente não foi apenas para discutir mineralogia poética. Belinda respirou fundo, organizando seus pensamentos. 6 meses de reflexão a haviam levado a conclusões que ainda a assustavam, mas que não podia mais negar. Estou aqui porque, por mais absurdo que pareça, sinto sua falta. Admitiu com sinceridade direta. Sinto falta das nossas conversas, da forma como você enxerga o mundo. E porque acredito que minha avó, apesar de seus métodos românticos e questionáveis, viu algo que nós demoramos a ver. E o que seria isso? A voz dele tinha uma nota de esperança cautelosa. Que talvez sejamos 2 restauradores, cada um à sua maneira. Que talvez possamos ver beleza onde outros veem apenas deterioração. E que talvez... Ela hesitou, sentindo o peso das próximas palavras. Talvez o tempo, mesmo quando limitado, possa valer a pena se vivido plenamente. Heitor estendeu a mão lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Belinda entrelaçou seus dedos nos dele, notando o leve tremor que os percorria. Tenho medo, confessou ele com uma vulnerabilidade que jamais demonstrara antes. Não da morte, mas de arrastar você para esta espiral descendente. Se há algo que aprendi, restaurando instrumentos antigos, respondeu Belinda, é que a beleza não está na perfeição, mas na autenticidade. Na verdade, de cada marca, cada cicatriz. Ela apertou suavemente a mão dele. Não estou romantizando sua condição. Sei que serão dias difíceis, mas também sei que prefiro dias verdadeiros, por mais desafiadores que sejam, a uma vida inteira de segurança vazia. Naquela tarde, conversaram como nunca antes. Heitor mostrou a Belinda sua coleção pessoal de pedras preciosas brutas, não pelo valor comercial, mas pela beleza natural. Contou sobre como descobrir a sua doença aos 40 anos e como decidir usar sua fortuna para financiar pesquisas sobre doenças raras. Não queria sua pena, explicou, quando Belinda perguntou por que esconder a sua condição. Já experimentei o suficiente disso quando as pessoas descobrem. Não é pena o que sinto, Belinda respondeu com firmeza. É admiração por como você enfrenta isso. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu em tons de laranja e rosa, Heitor pediu que empurrassem sua cadeira para um ponto específico do jardim. Daqui,
Pode-se ver o oceano entre aquelas duas colinas, explicou. E às vezes, em dias particularmente claros, o pôr do sol cria a ilusão de que o mar está pegando fogo. Belinda posicionou-se atrás da cadeira, mas em vez de apenas observar a vista, inclinou-se e gentilmente abraçou Heitor por trás, apoiando o queixo em seu ombro. É lindo, sussurrou ela, não se referindo apenas à paisagem, mas ao momento compartilhado. Heitor cobriu suas mãos com as dele e, por um longo momento, permaneceram assim, em silêncio, observando o sol desaparecer no horizonte. Fique para jantar, convidou ele, quando as primeiras estrelas começavam a aparecer. Ficarei, respondeu Belinda, e ambos sabiam que não falavam apenas daquela noite. Nos meses seguintes, um relacionamento inesperado floresceu entre eles. Belinda passou a dividir seu tempo entre seu trabalho e visitas à Vinha del Mar. Heitor compartilhou com ela seus conhecimentos sobre gemologia, e ela o ensinou técnicas de restauração que podia praticar mesmo com a visão parcialmente comprometida. O relacionamento deles não era convencional. Não havia jantares românticos em restaurantes lotados ou passeios de mãos dadas em lugares públicos. Em vez disso, criaram seu próprio mundo de intimidades compartilhadas. Heitor, descrevendo de memória as cores e texturas de pedras raras que Belinda nunca vira. Belinda, lendo em voz alta textos sobre história da música que ele já não conseguia ler sozinho. Não é justo com você, disse Heitor, em uma noite, após um episódio particularmente difícil em que sua coordenação falhou completamente durante o jantar, derrubando uma taça que se estilhaçou no chão. A vida raramente é justa, respondeu Belinda, ajudando-o a limpar os cacos. Mas é real, e prefiro uma realidade imperfeita com você a uma vida perfeitamente protegida e vazia. Em uma noite particularmente clara, Belinda trouxe o telescópio para o jardim. Vamos usá-lo para o que foi feito, ela sugeriu, ajustando o instrumento. Consegue ver Antares? É aquela estrela avermelhada. Heitor, usando seu olho ainda funcional, observou pelo telescópio. É incrível, murmurou, como um rubi flamejante. A intimidade física entre eles desenvolveu-se gradualmente, sempre respeitando as limitações crescentes de Heitor. Belinda descobriu que o toque era uma linguagem muito mais poderosa que a visão. As mãos dele, mesmo com seu leve tremor, conheciam seu corpo com uma sensibilidade que transcendia o puramente físico. Você é como uma topázio imperial sob a luz do sol, sussurrou ele certa noite, seus dedos traçando o contorno de seu rosto. Dourada com nuances de vermelho que só aparecem quando a luz atinge o ângulo perfeito. E você fala como um poeta, não como um homem de negócios, riu ela suavemente. Talvez eu sempre tenha sido um poeta preso no corpo de um empresário, respondeu ele. Ou talvez você esteja me transformando em um. Aquele momento simples marcou uma transição no relacionamento deles. Não era mais a história de um milionário doente e uma restauradora invadida em sua privacidade. Era sobre duas pessoas que, apesar das circunstâncias improváveis, encontravam motivos para compartilhar beleza em um mundo frequentemente cruel. Com o passar do tempo, a saúde de Heitor continuou a deteriorar. Houve dias sombrios quando a frustração o dominava, quando a perda progressiva de capacidades que antes tomava como certas o deixava irritadiço e deprimido. Belinda aprendeu a dar-lhe espaço nesses momentos, sem abandoná-lo, uma dança delicada entre respeito e companhia. Também houve momentos de alegria inesperada, como quando, após meses de tentativas, Belinda conseguiu adaptar ferramentas de lapidação para que Heitor pudesse voltar a trabalhar com pedras pequenas através do tato, usando ampliações e dispositivos especiais. É como encontrar um velho amigo que achei que nunca mais veria, disse ele emocionado após finalizar o polimento de uma pequena água marinha.
Em uma tarde de inverno chileno, enquanto trabalhavam juntos na adaptação de ferramentas para que Heitor pudesse continuar seu trabalho com pedras, mesmo com visão limitada, ele fez uma confissão. Estou apaixonado por você, disse simplesmente. E é precisamente por isso que preciso libertá-la. Minha condição só vai piorar. Dentro de 2 anos, estarei completamente dependente. Não é justo prender você a esse destino. Belinda colocou suas ferramentas delicadamente sobre a mesa. Quando restauro um instrumento, ela começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não procuro apagar suas cicatrizes. Elas contam a história dele, são parte do que o torna único. O que faço é garantir que, apesar dessas marcas, ele possa produzir a música mais bela possível pelo tempo que lhe resta. Ela pegou as mãos dele entre as suas. Não estou romantizando sua doença. Sei que serão tempos difíceis. Mas também sei que há música em nós, Heitor. Uma melodia que quero ouvir por inteiro, não importa quanto tempo dure. A expressão de Heitor mesclava incredulidade e esperança. Tem certeza absoluta? Não quero ser seu fardo. Minha avó me ensinou que amor não é fardo, Belinda respondeu. É escolha diária, e eu escolho você com todas as notas, harmonias e, sim, dissonâncias que vierem. Naquela noite, sob as estrelas chilenas, eles selaram seu compromisso com um beijo que representava não apenas paixão, mas uma profunda compreensão mútua. Case-se comigo, pediu Heitor, segurando o rosto dela entre as mãos. Não por pena ou dever, mas porque quero que cada dia que me resta tenha seu nome. Sim, respondeu Belinda simplesmente, por todos os dias que tivermos. O casamento aconteceu 3 meses depois, na pequena capela católica de Ouro Preto, onde Belinda fora batizada. Foi uma cerimônia íntima, com apenas amigos próximos e familiares. Heitor insistiu que o violino Guarneri fosse tocado durante a cerimônia. Para que Eulália possa nos ouvir, explicou. Os pais de Belinda, inicialmente céticos sobre a relação da filha com um homem consideravelmente mais velho e doente, foram gradualmente conquistados pela genuína devoção de Heitor e pela felicidade evidente de sua filha. Ele a olha como se ela fosse a última estrela no céu, comentou a mãe de Belinda para o marido durante a recepção. E ela o trata não como um inválido, mas como um igual, respondeu ele. Acho que isso é amor de verdade, não é? Nos 2 anos seguintes, o casal dividiu seu tempo entre Brasil e Chile. Belinda expandiu seu negócio de restauração, tornando-se uma referência internacional, enquanto Heitor dedicou parte de sua fortuna à criação da Fundação Eulália, voltada para pesquisas em doenças degenerativas raras e apoio a artesãos tradicionais. A fundação rapidamente tornou-se um centro de referência, conectando pesquisadores de diferentes partes do mundo e oferecendo bolsas para jovens talentos em áreas de conservação artística. Para Belinda e Heitor, era uma forma de honrar o legado de Eulália enquanto construíam algo significativo juntos. Como previsto, a saúde de Heitor deteriorou progressivamente. Primeiro a visão se foi completamente, depois a audição começou a falhar. Havia dias difíceis, quando a frustração tomava conta dele. Noites em que Belinda chorava silenciosamente no banheiro antes de voltar para a cama, com um sorriso na voz. O sistema imunológico comprometido transformava infecções simples em emergências. Houve internações assustadoras, como quando uma pneumonia aparentemente comum deixou Heitor entre a vida e a morte por 2 semanas. Belinda dormiu em uma cadeira ao lado de sua cama, recusando-se a deixá-lo, lendo para ele histórias sobre os grandes mestres luthiers da história, mesmo quando não sabia se ele podia ouvi-la. Por que você faz isso? Perguntou a enfermeira certa noite, encontrando-a lendo às 3 da manhã, mesmo com Heitor sedado. Ele não pode ouvir agora. Não importa, respondeu Belinda. Estou aqui para que ele saiba quando acordar que nunca esteve sozinho, nem por um momento.
mas havia também momentos de alegria profunda. Quando Heitor começou a perder a audição, Belinda teve a ideia de adaptar instrumentos que produzissem vibrações que ele pudesse sentir pelo tato. Trabalhando com engenheiros de som e luthiers experimentais, criou o que chamou de instrumentos sensoriais Lousada. Uma linha que mais tarde seria revolucionária para músicos com deficiências sensoriais em todo o mundo. Veja, disse certa vez, guiando as mãos dele sobre um violoncelo adaptado enquanto um músico o tocava. Você pode sentir baque nas pontas dos dedos. O olhar maravilhado de Heitor naquele momento, mesmo sem poder ver ou ouvir completamente, valeu cada noite de trabalho exaustivo que ela dedicara ao projeto. Em uma manhã de primavera, 5 anos após seu casamento, Belinda recebeu uma ligação que mudaria novamente suas vidas. Um grupo de pesquisadores financiados pela Fundação Eulália havia desenvolvido um tratamento experimental que, embora não pudesse curar a síndrome de Wolfram, conseguia retardar significativamente sua progressão. Não reverterá os danos já ocorridos, explicou o Dr. Matheus Ribeiro, coordenador da pesquisa. Mas podemos estabilizar a condição por um período considerável, talvez décadas. A notícia trouxe uma esperança que não ousavam alimentar. O tratamento era intensivo, exigiria 1 ano de terapias em Copenhague, Dinamarca. Sem garantias, mas com possibilidades reais. Devemos tentar? Belinda perguntou, segurando as mãos do marido. Tenho medo, confessou Heitor. Não da falha, mas do sucesso. Já me preparei para uma vida breve. Não sei se tenho coragem para sonhar com um futuro longo. Então, sonharei por nós dois até você recuperar essa coragem. Ela respondeu. A decisão de tentar o tratamento experimental não foi fácil. Significava 1 ano longe de suas casas, em um país frio e distante, enfrentando procedimentos médicos invasivos sem garantia alguma de sucesso. Mas a alternativa, assistir à deterioração contínua sem resistência, parecia ainda mais insuportável. Vou para onde você for, disse Belinda simplesmente quando a decisão foi tomada. Meu trabalho pode esperar. Você não. Copenhague recebeu-os com um inverno rigoroso. O tratamento era extenuante, combinando terapias genéticas experimentais, fisioterapia intensiva e procedimentos neurológicos de ponta. Durante esse período, Belinda transformou parte de seu apartamento alugado em um mini ateliê, continuando a trabalhar enquanto acompanhava o tratamento de Heitor. Havia momentos de desespero, como quando uma reação adversa ao tratamento deixou Heitor com dores neurológicas tão intensas que os médicos consideraram interromper o protocolo. Ou quando um inverno particularmente severo o deixou com uma bronquite que, para alguém com seu sistema imunológico comprometido, transformou-se em uma crise grave. Talvez devêssemos desistir, sugeriu ele durante uma noite particularmente difícil, quando a febre finalmente cedia. Voltarmos para o sol do Chile. Aproveitar o tempo que nos resta sem todo este sofrimento. Belinda sentou-se na beirada da cama, suas próprias olheiras revelando noites em claro de preocupação. Se você realmente quiser parar, apoiarei sua decisão, disse com sinceridade. Mas acho que estamos muito perto de uma virada. Consigo sentir isso. Foi nesse apartamento temporário, entre instrumentos desmontados e medicamentos, que Belinda descobriu que estava grávida. A gravidez não estava nos planos. Os médicos haviam alertado sobre os riscos genéticos, já que a condição de Heitor tinha componentes hereditários. Foi uma descoberta que trouxe tanto alegria quanto terror. Testes genéticos intrauterinos foram recomendados imediatamente. E se o bebê tiver a síndrome? Perguntou Heitor, sua voz tremendo de emoção. Não posso condená-lo ao mesmo futuro que enfrento. Belinda apertou sua mão. Faremos os testes. E seja qual for o resultado, decidiremos juntos, com amor e responsabilidade.
As 2 semanas de espera pelos resultados foram as mais longas de suas vidas. Quando finalmente o médico os chamou para discutir os exames, ambos estavam preparados para o pior. O feto não apresenta marcadores genéticos para a síndrome de Wolfram, anunciou o geneticista com um sorriso. É uma menina perfeitamente saudável. Heitor chorou abertamente. Algo raro para ele, sempre tão contido. Uma filha, sussurrou como se testasse o som da palavra. Vamos ter uma filha. Eulália, disse Belinda quando souberam que seria uma menina. Se você concordar. Eulália Fontoura Lousada. Heitor assentiu emocionado. Minha avó provavelmente está rindo de satisfação em algum lugar. A gravidez trouxe uma nova energia para a luta diária que enfrentavam. Heitor passou a participar do tratamento com renovada determinação, como se cada procedimento doloroso fosse um passo para conhecer sua filha. Os resultados do tratamento experimental começaram a aparecer no 8º mês de gestação de Belinda. A progressão da doença havia estabilizado. Embora a visão perdida não pudesse ser recuperada, a audição de Heitor parou de deteriorar e sua capacidade motora mostrou pequenas, mas significativas melhoras. Como se sente? Perguntou o neurologista durante uma consulta. Como um instrumento antigo sendo restaurado, respondeu Heitor, apertando a mão de Belinda. Não voltarei a ser novo, mas posso sonhar em produzir música por muito mais tempo. Eulália nasceu em um hospital de Copenhague, trazendo consigo uma renovação de esperança. Quando colocaram a pequena nos braços de Heitor, ele chorou sem vergonha. Posso sentir seu rosto, sussurrou, tocando delicadamente as feições da filha com as pontas dos dedos. Ela tem seu nariz e seus olhos, Belinda acrescentou, aquele azul acinzentado inconfundível. Que ela use para ver apenas beleza no mundo, Heitor desejou. O nascimento de Eulália coincidiu com os resultados mais promissores do tratamento. Os médicos, inicialmente céticos, agora falavam em estabilização de longo prazo. Não era cura, os danos já ocorridos eram permanentes, mas a progressão havia desacelerado significativamente. Acreditamos que o senhor pode ter muitos anos de relativa estabilidade pela frente, explicou o Dr. Lindberg, coordenador da equipe médica. Claro, com os cuidados adequados e monitoria constante. Os primeiros meses com o bebê foram uma montanha-russa de emoções. Para Heitor, a paternidade tardia e inesperada trouxe desafios específicos devido às suas limitações físicas. Não podia ver os sorrisos da filha, mas desenvolveu uma sensibilidade extraordinária para reconhecer suas expressões pelo toque. Não podia correr atrás dela quando começou a engatinhar, mas inventava jogos onde ela vinha até ele, transformando suas limitações em brincadeiras. Ela vai me conhecer apenas assim, comentou certa noite, quando Eulália finalmente adormeceu após uma longa sessão de choro. Meio cego, meio surdo, dependente de muletas. Ela vai conhecer você exatamente como é. Um pai que a ama incondicionalmente, respondeu Belinda, beijando-o suavemente. E isso é tudo o que importa. Após 2 anos em Copenhague, a família retornou ao Brasil com uma vida transformada. Estabeleceram-se definitivamente em Ouro Preto, na antiga casa da avó de Belinda, agora reformada e adaptada para as necessidades de Heitor e para o crescimento da pequena Eulália. A casa colonial ganhou elevador, corrimãos estratégicos, sistemas de som especiais que compensavam a audição deficiente de Heitor e uma infinidade de adaptações sutis que permitiam sua mobilidade com maior independência. O jardim interno, antes apenas ornamental, tornou-se um jardim sensorial, com plantas aromáticas dispostas estrategicamente para que Heitor pudesse orientar-se pelo olfato. A Fundação Eulália expandiu seu escopo, tornando-se um centro internacional de pesquisa em doenças raras e reabilitação sensorial através da arte. Ao lado do prédio principal, Belinda estabeleceu a Escola de Restauração Fontoura,
onde ensinava gratuitamente técnicas tradicionais para jovens de comunidades carentes. Entre os alunos da escola estava Martim, um jovem de 16 anos com deficiência visual congênita, que Heitor pessoalmente tomou como protegido, ensinando-o técnicas de lapidação adaptadas que havia desenvolvido durante sua própria perda de visão. "Como o senhor consegue distinguir as facetas só pelo tato?" perguntou o rapaz certo dia, maravilhado com a precisão das mãos de Heitor. "Quando um sentido falha, os outros se aguçam para compensar", respondeu Heitor. "Não é uma desvantagem, Martim. É uma forma diferente de perceber o mundo. A relação entre Heitor e a pequena Eulália florescia de maneiras que derretiam o coração de Belinda. A menina, desde muito pequena, desenvolveu uma sensibilidade especial para as necessidades do pai. Aos 3 anos, já sabia quando falar mais alto para compensar os dias em que a audição dele estava pior. Aos 4, guiava-o naturalmente pela mão em espaços desconhecidos, descrevendo tudo ao redor com uma precisão surpreendente para sua idade. "Papai, tem uma escada com 3 degraus à frente. O corrimão está à sua direita", dizia com a naturalidade de quem não vê nisso nada de extraordinário. Numa manhã, Belinda encontrou pai e filha no jardim. Heitor sentado em sua cadeira adaptada, Eulália em seu colo, ambos com as mãos mergulhadas em uma tigela de pedras semipreciosas polidas. "Esta é uma ametista", explicava ele, guiando os dedinhos dela sobre a pedra roxa. "Pode sentir como é mais fria que as outras? E esta é uma turmalina rosa. Um pouco mais áspera, vê?" A menina assentia concentrada, absorvendo cada detalhe com a curiosidade insaciável própria da infância. "E qual é a sua favorita, papai?" Heitor sorriu, pescando uma pedra específica da tigela. "Esta é uma labradorita. Parece simples à primeira vista, mas quando a luz atinge o ângulo certo, fica azul e verde e dourada, tudo ao mesmo tempo", completou Eulália, entusiasmada. "Como mágica." "Exatamente como sua mãe", sussurrou Heitor, "sempre revelando novas cores quando você menos espera." Belinda sentiu os olhos marejarem diante daquela cena. Por um momento, viu-se através dos olhos de sua avó. Talvez Eulália tivesse mesmo previsto tudo aquilo anos atrás. A conexão entre gerações, o amor que transcende limitações físicas, a beleza encontrada nos lugares mais improváveis. Em uma tarde particularmente significativa, 10 anos após seu primeiro encontro, Heitor foi convidado para dar uma palestra na escola de Belinda. Com visão parcial em apenas um olho e audição amplificada por aparelhos discretos, ele falou aos estudantes sobre a importância de enxergar valor no que outros consideram irrecuperável. "Quando eu era criança", contou, "aprendi com uma sábia senhora que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que veem um violino quebrado e pensam que pena, e aquelas que pensam que potencial. Escolham ser do segundo tipo." Os estudantes ouviam fascinados, não apenas pelo conteúdo, mas pela presença carismática daquele homem que, apesar das evidentes limitações físicas, transmitia uma força interior inabalável. "A restauração não se aplica apenas a objetos", continuou ele. "Nossa própria vida às vezes precisa ser restaurada. E assim como um instrumento antigo, não voltamos a ser o que éramos originalmente. Ficamos marcados pelas experiências, modificados pelo tempo. Mas isso não significa que não possamos produzir músicas ainda mais belas depois da restauração." Após a palestra, enquanto os estudantes se dispersavam, Belinda encontrou seu marido no antigo jardim. "Eles adoraram você", comentou, sentando-se ao seu lado. "Principalmente a história de como nos conhecemos." "Você contou a versão completa?" Heitor perguntou com um meio sorriso. "Incluindo o telescópio?" "Contei a verdade", Belinda respondeu. "Que um homem que estava perdendo a visão quis aproveitar cada momento para ver beleza no mundo.
e que, embora tenha cometido um erro no início, foi honesto o suficiente para se redimir e corajoso o bastante para amar, mesmo quando achava que não tinha futuro. Heitor sorriu, encontrando a mão dela sem precisar procurar muito. Um gesto aperfeiçoado ao longo dos anos. Sabe o que é engraçado? Quando perdi a visão por completo, descobri que ainda posso ver você. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Conheço cada detalhe do seu rosto, cada inflexão da sua voz. Ele acariciou o rosto dela com delicadeza. Talvez fosse isso que Eulália queria que eu aprendesse, que a verdadeira visão vai além dos olhos. E o que você vê em mim agora? Belinda perguntou emocionada. Vejo a mulher que escolheu restaurar não apenas instrumentos, mas pessoas quebradas, que encontrou beleza onde outros veriam apenas limitações. Ele sorriu. Vejo a melodia mais bonita que já conheci. Naquela noite, enquanto observavam sua filha dormindo, Heitor sentindo sua respiração suave com as mãos, Belinda contemplando como ela se parecia cada vez mais com o pai, ambos refletiram sobre a improvável jornada que os trouxera até ali. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse olhado para sua janela naquela primeira noite, comentou Heitor. E às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se minha avó não fosse uma romântica incorrigível, com um plano secreto, respondeu Belinda com um sorriso. Acho que algumas histórias estão destinadas a acontecer, mesmo que comecem de forma inusitada. Como um milionário doente espionando uma restauradora desavisada, ela provocou carinhosamente. Exatamente, ele concordou abraçando-a. Como duas pessoas quebradas descobrindo que juntas suas imperfeições criam uma harmonia perfeita. Lá fora, o céu de ouro preto se enchia de estrelas. Na mesa do quarto, o antigo telescópio repousava, agora usado apenas para o que fora criado. Observar a beleza distante dos astros. Mas a verdadeira maravilha, ambos haviam aprendido, não precisava de instrumentos para ser vista. Estava ali, no silêncio compartilhado, no toque das mãos, no som da respiração de uma criança adormecida, na música que continuavam a criar juntos, nota por nota, dia após dia. 20 anos depois, na celebração do 30º aniversário da Fundação Eulália, centenas de pessoas reuniram-se no grande auditório em Ouro Preto. No palco, uma mulher de quase 50 anos, com mechas prateadas nos cabelos castanho-avermelhados, ajustava o microfone. Agradeço a presença de todos, começou Belinda. Quando iniciamos este projeto, era apenas um sonho nascido das adversidades. Hoje, atendemos mais de 15.000 pacientes em 12 países. E na primeira fila, Heitor, agora com 68 anos, acompanhava tudo com a ajuda de um dispositivo auditivo avançado desenvolvido pela própria fundação. Ao seu lado, Eulália, uma jovem mulher de 25 anos que herdara a sensibilidade artística da mãe e a visão empreendedora do pai, sorria orgulhosa. Mas o verdadeiro propósito desta celebração, continuou Belinda, é anunciar que nossa pesquisa de 3 décadas finalmente resultou em um tratamento definitivo para a síndrome de Wolfram. As primeiras aplicações em voluntários mostraram resultados que excedem nossas expectativas mais otimistas. A plateia explodiu em aplausos. Heitor, visivelmente emocionado, foi conduzido ao palco por Eulália. Embora ainda usasse uma bengala e sua visão permanecesse limitada, ele movia-se com uma confiança que parecia impossível décadas atrás. Este momento não é sobre mim, disse ele ao microfone. É sobre as gerações futuras que não terão que enfrentar o que enfrentei. É sobre possibilidades. Eulália, agora ao seu lado, complementou. A Fundação está expandindo seu programa de bolsas para pesquisadores focados em doenças raras. Nosso objetivo é replicar este sucesso em outras condições consideradas intratáveis. Após a cerimônia, a família retirou-se para a antiga casa restaurada, agora um pequeno museu e centro cultural, além de residência.
No jardim interno, onde outrora Heitor e Belinda haviam compartilhado suas primeiras conversas verdadeiras, um quarteto de cordas tocava suavemente. O violino Guarneri, agora nas hábeis mãos de Eulália, produzia notas que pareciam dançar no ar da noite. Nunca imaginei que viveríamos para ver este dia, comentou Heitor, sentado ao lado de sua esposa enquanto ouviam a filha tocar. Belinda sorriu, observando as pequenas rugas que o tempo havia desenhado no rosto do marido, marcas de uma vida vivida intensamente, apesar de todos os prognósticos sombrios. Lembra do que você me disse sobre a labradorita? Que parece simples até que a luz atinge o ângulo certo? Heitor assentiu, um sorriso compreensivo em seus lábios. Nossa vida foi assim, continuou ela. O que parecia uma tragédia inicial revelou-se, sob a luz correta, algo extraordinário. De mãos dadas, observaram sua filha concluir a peça com uma cadência perfeita. Ao seu redor, o jardim que Eulália, a avó, tanto amara, continuava a florescer, orquídeas raras mesclando-se a plantas medicinais em uma harmonia planejada. No canto do jardim, parcialmente coberto por trepadeiras floridas, o pequeno observatório que haviam construído abrigava o antigo telescópio, agora usado regularmente por Eulália, filha, em suas próprias explorações astronômicas. Sabe o que estou pensando? Heitor comentou, abraçando sua esposa, enquanto ouviam as conversas animadas dos convidados ao redor. No quê? Que talvez seja a hora de ensinar nossa neta a usar aquele antigo telescópio. Para ver as estrelas, é claro. Belinda riu, repousando a cabeça em seu ombro. Sua primeira neta, filha de Eulália, tinha apenas 4 anos e já demonstrava a mesma curiosidade insaciável da avó e bisavó. Apenas as estrelas, provocou, com o brilho maroto nos olhos que nem as décadas conseguiram apagar. Bem, talvez também para aprender que às vezes o que parece o fim de uma história é apenas o começo de outra muito mais bonita. E assim, sob o mesmo céu que testemunhara o início improvável de sua história, Belinda e Heitor permitiram-se o luxo mais precioso de todos. A certeza tranquila de que, mesmo nos caminhos mais inesperados, o amor encontra formas de florescer e perdurar. E você acredita que alguns encontros são destinados a acontecer, mesmo que comecem de formas inusitadas? Se você acompanhou esta história até aqui, comente a palavra rosa para que eu saiba que você chegou ao final desta jornada de amor.